Olá, boa tarde, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar mais um encontro promovido pelo nosso coletivo Apotecárias. As meninas que estão aqui, Bárbara, Cássia, Priscila, Fernanda, Mayra. Cris chegou? Acho que ela, Cris, tinha chego também. Tá por aí, daqui a pouco chega. Esse é mais um encontro que a gente está promovendo para continuar construindo essa discussão sobre para quem é o feminismo, né? No início de cada encontro a gente vem trazendo um pouco como que surgiu essa pergunta, por que que a gente está promovendo esses encontros, a importância que ele tem para nossa comunidade junguiana, mas para toda a comunidade de forma geral. Então a gente já falou sobre o feminismo, sobre os feminismos, sobre as masculinidades, sobre a criação de meninos, sobre Exu, Exua e sobre o queer em nós e vulnerabilidade. Os vídeos que vocês não puderam assistir por algum motivo estão no YouTube, também para ser visto. É, E seguimos construindo, então, essa discussão de para quem é o feminismo, né? E tem acontecido da gente realmente se espalhar cada vez mais e ampliar cada vez mais essa noção com as discussões que a gente vai fazendo. E hoje estamos com dois convidados queridos para falar sobre poder e complexos culturais, atravessamentos da lesbo-homofobia. Estamos com Érica Matos, analista junguiana, co-diretora de comunicação do Instituto de Psicologia Analítica da Bahia, Associação Junguiana do Brasil, AJB, e da International Association for Analytical Psychology, e coordenadora do Departamento da Diversidade Sexual e de Gênero. Pós-graduada em Direito Homoafetivo e Gênero na Universidade Santa Cecília, pós-graduanda em Psicologia da Decolonização, Instituto Parentes de Ceará, aperfeiçoamento em Sunplay, Jogo de Areia e facilitadora de Soul College. Um pequeno currículo para gente. Assim como Vinícius Andrade, né, psicólogo clínico, professor da especialização em Teoria Junguiana da Universidade Federal da Bahia e da formação em arte-terapia, pesquisa e estuda mitologia afro-brasileira, coordena o núcleo ODE de estudos na clínica junguiana e é facilitador de Soul College também. É assim que se pronuncia? Soul College? Soul Collage? Como você quiser, college, colagem. Ok. Então agora a palavra é com vocês. Vamos começar com a Érica. Ai, gente, é uma imensa alegria estar aqui com vocês. Me sinto muito confortável mesmo, assim. E brinco dizendo que a gente precisa espalhar a palavra, né? Porque pelo menos esse escrito que eu trago hoje, ele é justamente um convite para nos desinvisibilizarmos, nós mulheres lésbicas. E esse trabalho, ele compõe um capítulo desse livro, que as organizadoras são André Araújo e Rosa Frugoli, que é Mulheres Lésbicas, Reflexões sobre Vidas Invisibilizadas, Dificuldades e Superações. Então, em um determinado momento, uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu conheci Tatiana Deola, dessa forma como a gente está se conhecendo, como eu conheci Bárbara, como eu conheço você, Luna, Priscila e Cássia. E acho que dali surgiu uma química bem gostosa e formou um par realmente de opostos complementares. Então, eu escrevo a partir de um espaço do desabafo, da dor, e ele vem mesmo assim, muito escatológico. Então, é muito escatológico mesmo que eu sinto assim, o vômito, o desespero, o rasgo. E Tatiana minha parceira, companheira, que ela vai estar nessas linhas. Infelizmente, ela não pode estar presente porque ela está em Malta, então, mas ela vai assistir depois. E eu faço questão de dizer que ela está presente em tudo que eu for falando aqui, porque essa escrita foi realmente coletiva. Tatiana entra de um espaço mais
assim, quando a gente faz uma asepsia nas coisas, e ela vai limpando, e ela vai trazendo a academia, e ela vai trazendo os conceitos, e a gente vai discutindo, e a gente vai até a gente entender que já não é mais nosso, já não é esse desabafo, não é mais nem meu, nem dela, e é do coletivo, e precisa vir para o mundo. Então, falar de complexos culturais dessa forma foi quando a gente entendeu que é estruturante, que está estruturando a nossa sociedade, essa dor por onde a gente passa e a gente continua perpetrando essa dor. Então, a partir daí, eu vou convidar vocês, assim, Luna, se puder, botar um slide. A gente vai navegar por algumas imagens e eu vou lendo partes desse capítulo, que se chama Complexo Cultural da Lesbofobia, um olhar analítico em busca de possíveis lugares para denúncias. E vou convidar o coletivo Apotecárias para convidar a Tatiana Deola em algum momento para ela vir trazer um outro capítulo que também está nesse livro, que é o Clínica Amor Lésbico na Meia-Idade e Política, que está incrível esse capítulo. Mas, enfim, começando, pode passar o primeiro, isso. Então, meu enleio vem de um tapete que é feito de tantos fios que não posso me resignar a um fio só. Meu enredamento vem de uma história que é feita de várias histórias, e nem todas posso contar. Clarice Lispector. Começando com Clarice, não passa ainda não. Começando com Clarice, também entendo assim, durante muito tempo a gente não pôde contar as nossas histórias. A gente é silenciada. Até hoje, em determinados momentos, para uma parcela pequena da população de mulheres lésbicas, é, não se pode contar 100% das histórias. E é onde a gente ouve em consultório, pelo menos eu, enquanto analista. E aqui, conversando com Clarice, eu pedi uma licença e disse assim, não, a partir de agora, nem todas as histórias de Clarice ela pode contar, mas agora eu vou contar todas as histórias. Então, acho que essa vai ser uma trama que a gente vai navegar aí um pouco sem censura por essas historinhas aqui. Então, pode passar, amor. Obrigada. Para as violências sofridas pelas mulheres lésbicas, não se oferece lugar seguro à denúncia. Para poder falar, o lugar é construído com suor e sangue. Então, esse texto ele vai propor um caminho de reflexão sobre as raízes históricas e materiais da condição de opressão de mulheres lésbicas e a consequente falta de lugar seguro para a denúncia. A gente baseou esse olhar pelo viés dos complexos culturais, né? Entendendo que para consolidar um texto pela psicologia analítica seria o melhor caminho. Então, a proposta é produzir reflexões, mesmo que a gente converse com a teoria, com as nossas vivências, nesse sentido de evidenciar a opressão que mulheres lésbicas sofrem no dia a dia, está associada ao complexo heteropatriarcal. E nos perguntando se também não seria o caso de a gente começar a pensar a partir de um complexo cultural da lesbofobia. Pode passar. São tantas as violências sofridas pelas mulheres lésbicas que se tornam impossíveis de serem enumeradas. Em geral, historicamente, não se percebe de onde vêm os nocautes. Quando menos se espera, o golpe arquitetado e direcionado já nos levou à lona. As feridas levam bastante tempo para cicatrizar. E quando cicatrizam, deixam marcas profundas na alma. Em geral, são agressões verbais, físicas e psicológicas, sejam em ambiente doméstico ou não, de pessoas próximas ou distantes. Sempre é pior quando parte de amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho e ou familiares. São pessoas presentes na nossa vida cotidiana, gente que se percebe como altruísta, mas se comporta conservando a dinâmica heterocentrada de opressão nas relações com pessoas divergentes. Consideramos que o principal motivo desses comportamentos é a falta de reflexão sobre suas próprias dissidências. Como diz Preciado, embora provavelmente se considerem homens e mulheres naturais, tal suposição os impediu de observar de uma distância saudável
o dispositivo político no qual estão inscritos. Tais violências são atos espontâneos ou premeditados? São preconceitos gerados por complexos culturais, conscientes, inconscientes, ambos? Essas pessoas suportariam vivenciar situações semelhantes em suas próprias vidas? Eu vou pedir um pouquinho para você parar de passar os slides e eu vou convidar vocês a gente só viver uma experiência rapidinha de fechar o olho. Então, só fecha o olho, respira e escuta essas sentenças que eu vou trazer para vocês, com ouvidos calmos e atenciosos para cada frase que eu vou trazer. Quando é que você vai trazer um namorado? Você só anda com mulher. Você não percebe isso, não? Seu pai não suporta mais. Minha filha, poxa, por favor, sua mãe te ama tanto. Só está pedindo isso uma vez na vida. Por favor, finja que você é hétero. É só isso que a gente quer. A família vai estar toda lá. Poxa, ó, Deus me livre, viu, de ter uma filha sapatão. Melhor mesmo é que nasça morta. Rapaz, eu tenho certeza que aquela ali, que é lésbica, aquela ali, ela só é lésbica porque não encontrou o homem certo. Eu não ia dizer não, viu? Mas o homem certo para ela sou eu. Se tivesse me experimentado, ela não tinha virado isso, não. Mas você não sabe por que é que elas morrem, não? Elas morrem porque elas são roçonas. Elas ficam se roçando, ficam se agarrando em público. Querem o quê? Tá pedindo. No meu tempo, uma boa surra cura e curava qualquer lesbiandade. Eu não tenho preconceito nenhum. Sou uma pessoa sem preconceito mesmo, na real. Mas, ó, tem uma filha assim, né, homossexual. Não sei não, não deve ser o desejo de nenhuma mãe, né? Você não acha, não? Eu prefiro ter uma filha morta a ter uma filha invertida. Aliás, eu prefiro a minha própria morte. Vizinha, se o padre, pastor, qualquer autoridade religiosa me diz que vai curar minha filha dessa desgraça de gostar de mulher, eu vou acreditar sim. Eu preciso acreditar. Expulsei uma filha de casa quando me contou que era lésbica. Orgulho, não tenho nenhum, mas também não me arrependo. Oh, deixa eu te falar, amiga, me desculpe aqui. Me desculpe o que eu te falei. Eu também tenho uma filha, né? E isso pode acontecer com ela também. Não pensei antes, meu Deus. Oh, Deus me livre, deixa eu bater na boca. Filha, não fique triste não. Só porque sua namorada terminou com você, que bobagem é essa? Ficar pelos cantos por causa disso? Quem sabe agora você tem a chance de encontrar seu príncipe encantado. Vamos voltando para a projeção, por favor, Luna. É um slide seguinte desse. É possível nos colocarmos no lugar de quem escutou tudo isso ao longo da vida? Será que essa escuta, ela é suficiente para avaliarmos os impactos que geram na subjetividade? Ao escutar as palavras, escutamos também os afetos que elas carregam?
Como seria para as pessoas heterossexuais vivenciarem o que está sendo posto aqui? Pode passar. Pensando nisso, um psicanalista americano chamado Bletchner, ele propôs para as pessoas heterossexuais que se submetessem a uma experiência. Durante um mês, deveriam tentar não falar do marido, ou da esposa, ou dos filhos no decorrer de qualquer conversa. Deveriam descrever experiências que tivessem compartilhado com outras pessoas, como se houvessem vivenciado sozinhos. E sempre dizer eu, mesmo quando deveriam dizer nós. Dessa forma, agiriam como fazem geralmente as lésbicas e os gays, quando precisam encobrir sua lesbiandade ou homossexualidade. Os heterossexuais que fizeram o teste ficaram muito desconfortáveis e desconcertados, por perceberem como isso havia sido penoso. Nessa época, Bletchner nos convidou a refletir sobre quanto isso deveria ser também frustrante para as lésbicas e gays, que vivenciam essa situação não apenas por um mês, mas às vezes por toda a vida. Sabemos que esconder uma identidade, fingir ser o que não se é, ser silenciado para ser aceito, não é somente frustrante, é adoecedor, é violento. É muito violento ter que se esconder para ter passabilidade numa sociedade que mata, aniquila aquele que não se enquadra no padrão socialmente referenciado na heteronormatividade, na binariedade, na cisnormatividade. Pode passar. Nos perguntamos se nós, psicoterapeutas, estamos mesmo atentos à materialidade dos fatos que compõem as histórias trazidas por nossos pacientes dissidentes, ou se estão reforçando o lugar de subalternos, atribuindo seu sofrimento unicamente aos complexos culturais, aos complexos pessoais, com raízes nas suas sexualidades e nos seus gêneros. O que as frases no início do texto denunciam? Como denunciar as pessoas que foram colocadas no lugar de direito para falar sobre os corpos dissidentes, aqui também chamados de subalternos? Pode o subalterno falar? A gente sabe que são muitas perguntas, por isso que a gente vai partir dos fatos que nos trouxeram ao lugar de subalternidade de corpos dissidentes e que desenharam um complexo cultural cis-heteropatriarcal para chegarmos aos consultórios psicanalíticos e possíveis lugares de denúncia. Pode passar. Precisamos descobrir que pensar o real é a aventura mais difícil de todas. É navegar entre mutilação e confusão, entre esclerose e desvio, entre racionalização e irracionalidade, e contra razão, loucura. Consideramos importante informar vocês, ao menos brevemente, né, sobre esse conceito que é complexo cultural, para a gente chegar ao complexo cis-heteropatriarcal e a gente investigar essa possibilidade da formação de um complexo cultural lesbofóbico e as formas possíveis de denúncia que as mulheres lésbicas sofrem nesse caminho. Então, a teoria dos complexos culturais é um campo novo dentro dos estudos junguianos. Nasceu da inquietação de Joseph Henderson, que propôs, em 1990, o conceito de inconsciente cultural, buscando ampliar as pesquisas relacionadas ao nível cultural da psique. Depois, Samuel Kimball e Thomas Singer desenharam a teoria dos complexos culturais com base nos conceitos de complexos de Jung e inconsciente cultural de Henderson. Então, Singer diz que a hipótese do complexo cultural afirma que há uma parte da psique gerada no inconsciente cultural que toma forma de complexos, sendo estes considerados o nível grupal da psique dos indivíduos, ativos também na psique do grupo. Um complexo cultural é definido como um agregado autônomo, em grande parte inconsciente e emocionalmente carregado de memórias, afetos, ideias, imagens e comportamentos que tendem a se agrupar em torno de um núcleo arquetípico e que são compartilhados por indivíduos dentro de um grupo. Ainda segundo Singer,
Os complexos culturais têm as seguintes características: autonomia na psique, estando às vezes inativos, mas quase sempre independentes do ego quando ativos, podendo assumir o comando sobre sentimentos, comportamentos ou imagens de um indivíduo, repetição, gerando uma vida constante na psique grupal e individual por muitas gerações. Dessa forma, quando ativo, apresenta o mesmo conteúdo de forma recorrente. Seu ponto de vista é validado por meio da reunião de experiências e memórias, ou seja, além de se repetir, resistem aos fatos, de modo a promover o entendimento de todos os acontecimentos a partir do seu ponto de vista. São simplistas, parecem não ter permeabilidade, são rígidos, imutáveis e pouco sutis, apresentando pensamentos pouco complexos. Sua presença se reconhece pelas fortes emoções e afetos. Podem compor a identidade cultural saudável, ou seja, nem todos são destrutivos. Pode passar, Luna. Obrigada. Para a nossa análise e reflexão sobre o complexo relacionado à opressão das mulheres lésbicas e à lesbofobia, essas características serão de grande valor, junto às questões propostas por Singer, para pensar sobre um determinado complexo cultural e identificar quais atividades mentais estão presentes na sua ativação, apesar de não se tratar de uma metodologia científica para estudar a hipótese dos complexos culturais. As questões são as seguintes. Vamos lá, pode passar. Vamos ler essas questões aí. Que sentimentos acompanham este complexo? Que imagens tendem a aparecer com este complexo? Que memórias vêm à mente quando esse complexo é ativado? Que comportamentos são deflagrados por um determinado complexo? Que pensamentos estereotipados se repetem com um determinado complexo? Vamos passando. Com bastante frequência, costumamos escutar relatos de pacientes lésbicas sobre suas desastrosas experiências em consultórios psicológicos. Elas destacam vivenciar um sofrimento para além da rejeição familiar. Muitas vezes também parecem não ser aceitas e acolhidas por seus psicoterapeutas, que, mesmo silenciosamente, aparentam reproduzir um comportamento recheado de julgamentos, críticas e até desprezo, levando essas mulheres a vivenciar ainda mais sofrimento, isolamento e desconfiança. Esse é um fenômeno que ocorre devido a fatores opressivos, como preconceitos inconscientes dos profissionais, falta de informação sobre as diversas formas de expressões sexuais possíveis na atualidade e invisibilização, conduzindo à contínua reprodução de normas heteropatriarcais, que invalidam ou minimizam qualquer vivência que escape desse modelo. Em seguida, aí tem uma citação de Jung que eu vou pedir para alguém ler. Pode abrir o microfone e ler, quem quiser. Posso ler. Por razões práticas, a psicoterapia médica deve se ocupar da totalidade da psique. Nesse sentido, ela precisa discutir e considerar todos os fatores que influenciam de maneira decisiva a vida psíquica, sejam de ordem biológica, social ou espiritual. A situação de uma época como a nossa, conturbada em alto grau pelas paixões políticas, abalada pelo caos de revoluções de Estado e pela derrocada dos fundamentos de sua cosmovisão, afeta de tal maneira o processo psíquico do indivíduo que o médico não pode deixar de dedicar uma atenção especial aos efeitos que provoca na psique individual. A avalanche dos acontecimentos de uma época não é perceptível apenas do lado de fora, isso é, no mundo exterior e distante. Ela atinge também a tranquilidade do consultório e a privacidade das consultas médicas. O médico é responsável por seus pacientes e por isso não pode, de maneira alguma, isolar-se na ilha distante e tranquila de seu trabalho científico. Para descer à arena dos acontecimentos do mundo e participar das lutas e opiniões, pois do contrário só conseguirá perceber as inquietações do seu tempo de modo distante e impreciso, tornando-se incapaz de compreender ou mesmo de ouvir o sofrimento de seus pacientes. Digamos. Então, como não sucumbir às tramas do sexismo, do patriarcado e da lesbofobia
emaranhadas em nossa sociedade brasileira e que alcançam nossos consultórios psicológicos. Como diz Audre Lorde, resistir a estruturas de opressão e transgredir ao sistema heteropatriarcal pode representar desafio permanente. Porém, a dor produz um efeito de romper silêncios. Então, o que fazer quando as mulheres lésbicas, cansadas de serem ignoradas, maltratadas e violentadas, resolvem quebrar os silêncios medrosos e gritam, questionam, se inquietam? Podem denunciar a incapacidade de alguns profissionais da psicoterapia contemporânea ao lidar com corpos que escapam à lógica cis-heteronormativa? Podemos utilizar a teoria dos complexos culturais para iluminar caminhos na busca por lugares seguros a essa denúncia entre nós, psicoterapeutas? Na busca de uma metodologia científica que evidenciasse a teoria dos complexos culturais, Singer traz à tona o fato de que poucos junguianos tentam mensurar resultados ou medidas para a técnica terapêutica, e não seria diferente no caso dos complexos culturais. Mas o autor propõe reunir os modos científico e mito poético de conhecer. Sua proposta metodológica de pesquisa científica consiste em reunir evidências qualitativas válidas, se aproximando de modelos de pesquisa aceitos nas ciências sociais. Ela consiste em testar a hipótese dos complexos culturais no mundo, gerando pesquisas adicionais que a valorem sem esgotar o objeto da investigação. Com tal premissa, Singer envolveu colegas no mundo todo na sua pesquisa, que teve como produto o Spring Journal Books Cultural Complex Series, com volumes da Austrália, América Latina e Europa. E até o momento da publicação do livro, Pesquisa em Psicologia Analítica, em 2018, já contemplava 4 livros publicados, com 60 colaboradores de 23 países. No Brasil, Gustavo Barcelos foi o principal representante. Vamos lá. A tamanha abrangência da pesquisa se mostrou necessária também na investigação do princípio da universalidade e da especificidade dos complexos culturais. A universalidade diz respeito ao entendimento dos complexos culturais como estruturas básicas da psique, sendo um fenômeno mundial, e a especificidade diz respeito à singularidade dos conteúdos em um grupo, tempo e espaços particulares. Nos interessa aqui, pode passar, em especial, a investigação de Gustavo Pessoa sobre o complexo cis-heteropatriarcal, que apesar de não ter participado do primeiro grupo de pesquisa, ele vem colaborando com aprofundamento e complexificação nesse entendimento desse complexo cultural. Então, para analisar a ideia de heterossexualidade antes dos séculos XIX e XX, Gustavo Pessoa, ele recorreu a um dos poucos autores que se aventurou na proposta de demonstrar historicamente a invenção da heterossexualidade, que é o livro de Katz. Então, recorremos também a esse autor aqui, entendendo que a criação do termo heterossexualidade tem impacto gigantesco sobre o aprofundamento da nossa vivência dentro do patriarcado, sendo este entendido como uma forma de organização social na qual a autoridade paterna é predominante e se dá pela dominação do homem, utilizando a sexualidade para gerar uma população escrava, que vai atender à necessidade de mão de obra do sistema capitalista. Um lugar de privilégios masculinos, mas que também os tem detidos, muitas vezes, inconscientemente, nos desenhos de seus papéis de machos, uma vez que a mulher não é reconhecida por sua essência própria, mas sim como objeto, complemento, acessório do homem. O homem é considerado sujeito absoluto, enquanto a mulher é relegada à posição de outro, um ser definido, limitado, condenado a viver em função do homem. Pode ir passando. Essa é a percepção de Simone de Beauvoir. Em consequência disso, as mulheres são vistas como recursos subalternizados, sendo socializadas para participar de relacionamentos heterossexuais, porque a heterossexualidade é um dispositivo de controle, regulador de comportamentos. É um mecanismo tecnológico avançado e atemporal de subjetivação que encobre a si mesmo ao longo da busca de garantir seu caráter como natural.
Por isso, ainda que muitas vezes inconscientes, as mulheres são forçadas pela heterossexualidade a uma posição de subordinação emocional, psíquica, econômica e política em relação aos homens. Pode passar, por favor. Então, ao se distanciar da profusão dos desejos e não se constituir como sistema de afetos, o complexo cis-heteropatriarcal assume um papel mais moral e ético, determinando o que é certo e errado em relação aos nossos desejos e cumprindo o papel político de organização e ordenação social. Dessa forma, o complexo atua em uma formação mais sombria, transformando em estrutura lógica aquilo que inicialmente era uma pulsão erótica. Vamos lá? Precisamos urgentemente entender as identidades de gênero e orientação livres de padrões heterocentrados. A socióloga nigeriana Oyeronke Oyewumi apresenta análises críticas de gênero na constituição das famílias projetadas pelo Ocidente, visão que constrói privilégios para os homens e enclausura as mulheres em espaços de subalternidades, produzindo diferenças desde a infância. Essa estrutura elementar na qual nossa sociedade se estabelece é fundamentada a partir da perspectiva de que a mulher é um objeto de dominação do homem e esse princípio colabora com seu silenciamento e subalternização. Mesmo quando tentam se expressar, suas vozes são filtradas e distorcidas por essas estruturas de poder patriarcalistas e hegemônicas. Sobretudo, nossa cultura se organizou a partir do imperativo de dominação de corpos, uma espécie de economia simbólica do poder patriarcal. O poder, portanto, não é abstrato. Ele se constitui como controle e manipulação constante sobre o gênero, tendo sua história confundida com a própria história da humanidade. Pode passar. No regime patriarcal, só são reconhecidos como soberanos os corpos masculinos e sua sexualidade. O corpo e a sexualidade femininas são subalternas, dependentes, minoritárias. Não em número, bem entendido, mas no sentido que Deleuze e Guattari dão a esse termo, como variável de assujeitamento de uma relação de poder. Então, nessa esteira, a autora indiana Spivak, em seu ensaio Pode o Subalterno Falar?, questiona o lugar ocupado pelas mulheres no contexto pós-colonial. Nesse sentido, a autora relata histórias que evidenciam as marcas profundas deixadas nas mulheres indianas pela violência da escravidão, da colonização e do império. Marcas que as impedem de se expressar, inclusive no contexto pós-colonial. Spivak destaca que a voz da mulher subalterna é muitas vezes mediada por estruturas de poder que distorcem sua experiência e tentam silenciar ainda mais. Assim, pode passar para o seguinte: a violência a qual temos que sobreviver não é apenas a violência de gênero ou violência doméstica, mas também a violência herdada por uma estrutura ancestral que se torna cotidiana, corriqueira, frequentemente ininterrupta e que inclui todas as formas de violência. Por isso, o subalterno, nesse caso a mulher, não pode falar. E quando tenta fazê-lo, não encontra meios para se fazer ouvir, porque não tem voz política, é permanentemente silenciada. Seu silêncio é um ato político esperado e mantido pelas estruturas de poder patriarcal. Esse silêncio é, de fato, um mecanismo de controle que perpetua desigualdades e impede que as experiências e as vozes das mulheres sejam ouvidas, reconhecidas e conhecidas. Essas estruturas não apenas silenciam nossas vozes, mas elas moldam nossas narrativas. Elas nos deslegitimam, criam ciclos viciosos de opressão. Então, quando nós, mulheres, tentamos quebrar esse silêncio, frequentemente enfrentamos não apenas resistência, mas também uma série de consequências sociais e políticas, pois a luta para ser ouvida se torna uma batalha em múltiplas frentes, contra estigmas sociais, expectativas culturais e contra as instituições que sustentam o status quo. Pode passar. É condição sine qua non observar que estamos diante de um sofrimento coletivo que atende ao critério da universalidade dos complexos culturais. Porém, a mulher lésbica é hierarquicamente tratada de forma mais violenta ainda
por ter renunciado ao modelo heterocis patriarcal. Em decorrência disso, em todos os aspectos da sua vida, demonstra potencializado sofrimento psíquico, físico e moral. Por isso é provável que possamos falar da existência de um complexo cultural de lesbofobia, que também é universal no seu recorte social e específico, pois no caso de mulheres pretas e pobres, a violência pode ser agravada, assim como acontece com as mulheres trans lésbicas. Pode passar. Ao trazermos as falas do início do texto para análise, constatamos a correlação com as características dos complexos culturais, como, por exemplo, autonomia na psique. Não tenho preconceito nenhum, mas tenho uma filha homossexual. Não deve ser o desejo de nenhuma mãe, não é mesmo? Repetição. Tenho certeza que ela só é lésbica porque não encontrou o homem certo. Simplista. Minha filha, custa fingir que é hétero? Presença de fortes emoções e afetos. Uma boa surra cura qualquer lesbiandade. O conceito de um complexo cultural de lesbofobia não se limita apenas às manifestações específicas de ódio ou discriminação, mas abrange também as formas sutis e institucionalizadas de opressão que estão profundamente enraizadas na sociedade. Basta pensar nos absurdos que uma mulher lésbica grávida chega a ouvir, por exemplo. Eu tenho um filho que tem 18 anos e, enquanto grávida, eu ouvia: ué, como é que ela tá grávida? Oxi, não era lésbica? Engravidou como? Com o dedo, foi? O dedo dela faz filho, o dedo da mulher dela faz filho, é? Que milagre foi esse? Ou passou a gostar de homem de repente? Essa opressão se manifesta nas esferas sociais, políticas, econômicas, familiares. Cria um ambiente hostil que impede nós, mulheres lésbicas, de exercermos plenamente nossos direitos, de sermos reconhecidas como sujeitos plenos e a todo vapor. A lesbofobia, portanto, é uma questão sistêmica que reflete a manutenção de um status quo que só privilegia o hétero-cis patriarcado. Então, diante da violência sistêmica da lesbofobia e sem respaldo algum para a denúncia, restou a nós a vergonha de ser, o que promove a invisibilidade, o sofrimento e amplia ainda mais a vulnerabilidade. Um exercício linguístico de apropriação de termos antes pejorativo, como sapatão, tem ajudado a gente nesse processo de dar voz a toda essa dissidência. Como afirma Lopes Pedraza, né? Ele nos ensinou muito quando diz que a vergonha é propiciadora de movimentos psíquicos, ou seja, seria como a antessala da consciência. Aprendemos cedo a compreender de onde ela vem e desviá-la, evitando também a expressão de nossa força na resistência, já que somos somente existindo. Uma grande expressão, ao menos, da vida amorosa, fora do domínio dos homens. Então, se Pedraza está certo, para cada violência que nos ofereça risco de morte, poderíamos devolver o incômodo, promover a vergonha no opressor, como um mecanismo e busca de conscientização. É possível se colocar no lugar do outro, mas é possível compartilhar sentimentos idênticos por caminhos diferentes, como vimos na pesquisa de Bletchner. Mas, para o subalterno falar, pode passar, por favor, é crucial a criação e fortalecimento de espaços seguros para a denúncia e apoio às mulheres lésbicas, onde elas possam se expressar sem medo de represálias e gerar segurança necessária para devolver o incômodo ao opressor, criando várias salas, várias antessalas para a consciência. Esses espaços são fundamentais para que se inicie uma transformação social que reconheça e valorize as diversas formas de existência, rompendo com as narrativas opressoras e criando uma nova cultura de respeito e inclusão. Exemplo desses espaços que a gente está falando é o próprio Departamento da Diversidade Sexual e de Gênero da Associação Indiana do Brasil, que tem uma co-coordenadora, eu coordenadora juntamente com Carmen Lívia, eu lésbica,
nesse comando. Então, as pautas passam por esse escopo todo que eu venho trazendo aqui nessa fala. Assim também como o Queerioca, que é um centro de referência de arte e cultura queer do Rio de Janeiro, organizado pelas artistas Laura Castro e Cristina Flores. Os incontáveis podcasts com mulheres lésbicas tratando de questões específicas, como o Podcastão, Sapataria Podcast e o Sapa Justa, dentre outros exemplos que reforçam a importância de um contínuo lésbico, como esse próprio espaço aqui, das apotecárias, um novo espaço, né, um novo lugar seguro para as denúncias, para a gente resistir. Bom, passa aí, já estou chegando no final, minha gente. Bom, além disso, a luta contra a lesbofobia, ela exige uma abordagem interseccional, que leve em conta as diferentes camadas de opressão que afetam as mulheres lésbicas, como racismo, classicismo e capacitismo. Somente com a visão ampla e inclusiva é possível enfrentar de maneira eficaz as múltiplas formas de discriminação e construir uma sociedade verdadeiramente justa e equitativa. Em suma, repetimos e seguiremos repetindo. Pode passar. Que falar de um complexo cultural, de lesbofobia, é apontar para a necessidade urgente de transformar as estruturas sociais e culturais que silenciam e marginalizam as mulheres lésbicas, reconhecendo sua voz, seu valor e seu direito de existir plenamente. E assim temos a pretensão de transformar corpos historicamente controlados e violentados em corpos livres. Nos resta, então, a tarefa de cuidar desses corpos, oferecendo novas possibilidades de resgatar suas histórias e identidades, mesmo que em pequena escala, em nossos consultórios. Pode passar. É preciso alterar as práticas, discursos e instrumentos com o objetivo de ampliação do potencial de trabalho em saúde, para fortalecer pessoas que estejam conosco na busca de transformar essa realidade. Repensar as formas de resistência, de representação, sugerindo que é necessário desenvolver novas metodologias e abordagens que realmente empoderem a nós, mulheres subalternas, permitindo não só nossa expressão, mas a sua audiência autêntica e significativa. E isso envolve um esforço consciente para desmantelar as estruturas de poder existentes e criar espaços inclusivos para os quais todas as vozes, especialmente as mais marginalizadas, possam ser ouvidas e valorizadas. Então, com isso, propomos à comunidade junguiana ampliar o olhar, o desenvolvimento de práticas psicoterapêuticas que propiciem maior inclusão e cidadania, especialmente sem distinção de gênero, raça, sexualidade, idade, geração, religiosidade. De acordo com Jung, toda a vida é história viva. Sendo assim, acreditamos que, ao reconhecermos os processos históricos, sociais e culturais nos quais nossas psiques estão imersas, seremos capazes de rever algumas noções estereotipadas e patologizantes que estamos carregando. É isso, meu povo. Vamos ler mais, nós, mulheres lésbicas. A gente produz não só para a gente produz para todos vocês. Obrigada pela escuta. Nós que agradecemos essa fala potente, importante. Bom, a gente vai depois conversar mais, né? Trocar mais com todo mundo participando. Então, seguimos agora com o Vinícius. Bom, é, vamos aos rituais, né? Eu queria, em primeiro lugar, dizer da alegria de estar aqui com vocês, agradecer ao coletivo pelo convite. É, Tô aqui um pouquinho mexido com a fala de Érica, né? Acho que todos nós. E me desculpem qualquer afetação na fala, mas é isso, né? Quando eu recebi o convite, Érica me propôs estar aqui com ela falando, eu fiquei pensando assim, como é que eu poderia estruturar a minha fala, né? Porque eu acho que eu consigo fazer um distanciamento para falar de diversos temas, mas quando é para falar desse tema, quando é para falar de gênero, quando é para falar desse tipo de violência, eu não.
não sei, não consigo falar de um lugar que não seja um lugar afetado e de uma fala que não seja confessional, né? Então, é isso, eu já me rendi a isso. Não estou lutando mais contra isso também. Bom, antes do convite, eu já vinha acompanhando o movimento, né? Infelizmente, o movimento do Coletivo Apotecárias. Infelizmente, a gente não consegue participar de tudo. Eu né, já tento acompanhar o departamento de gênero, mas quando eu vi algumas chamadas, o tema dessa série de encontros me provocou algum movimento, alguma movimentação, alguma reflexão, né? Essa pergunta, o feminismo é para quem? Por quê? Porque já é uma pergunta que para mim já existia, talvez não de maneira tão corporificada como vocês estão fazendo, como vocês estão propondo, mas a partir das vivências. Especialmente, eu não sei se a Érica vai concordar comigo, eu sei que tem outra pessoa aqui também de Salvador, mas né? Eu sinto os espaços feministas e os espaços não só feministas, os espaços até terapêuticos das mulheres, eu sinto eles um pouco fechados. Eu falo isso não no lugar de crítica, não. Eu não posso nem. A única coisa que eu faço é recolher minha insignificância, reconhecer meu privilégio de homem e ficar na minha, né? É o que eu faço. Mas é uma coisa que eu observo com muito respeito. Eu entendo que às vezes a gente precisa mesmo, né? Fazer algum tipo de movimento, mas isso vai provocando também algum tipo de pergunta. E também por outras experiências que eu tenho, né? Como Luna falou, eu pesquiso mitologia afro, e de ser perguntado desse lugar de legitimidade para falar de certos temas. Então, né, quando chegou para mim o convite de vir para cá falar, eu comecei a me perguntar, né? Então, onde é que a minha fala, onde é que a minha vivência como homem, como psicólogo, como homem negro e como homem gay, onde é que ela se encontra, em que é que eu posso tentar dar algum tipo de contribuição? É, E aí a gente chegou nesse tema que é poder, complexos culturais e atravessamentos da lesbo-homofobia. E eu quero falar um pouquinho agora dos atravessamentos da homofobia. A gente está fazendo essa distinção, eu acho que Érica, né, do lugar onde ela é atravessada, da lesbofobia, eu do lugar onde eu sou atravessado, mas a gente está falando aqui, na verdade, de uma fobia que se estende a toda a comunidade LGBTQIAPN+, né? E também se estende à vivência da mulher. Por quê? Quando a gente fala dessa violência, a gente está falando de, um, de muitas camadas. A camada que eu vou falar aqui, e que eu acho que é o que eu tenho propriedade para falar, é onde se dá o atravessamento subjetivo. Mas antes de falar de onde se dá esse atravessamento subjetivo, a gente precisa entender que essa violência ela é um instrumento político. Érica falou isso aqui muito bem, né? É, mas quando a gente fala do feminismo, por exemplo, o feminismo a gente pode definir ele de diversas maneiras, mas eu entendo o feminismo como uma manifestação que vai ao encontro, ou melhor, vai de encontro a um projeto de poder que está vigente, né? Que é um projeto de poder dominante e que tem um objetivo muito claro que é manter, né? Acessar, manter e regular poder. Para regular poder, esse projeto precisa de algum marcador. O marcador vai ser o nosso corpo. Então, corpos que destoem, né, desse movimento hegemônico, aí a gente vai ler corpos que performem feminilidade, são corpos que devem ser controlados. Esse mecanismo político de controle dos corpos, isso é uma coisa que não está colocada só no gênero, né? Isso está colocado na luta de classes, Marx já falava disso, né? E basta a gente pensar, por exemplo, na questão social, na questão racial, se a gente pensa, por exemplo, no iFood que a gente pede, e não é o dono do iFood que está vindo fazer entregas, pedalando, né? São pessoas geralmente pobres, negras, pessoas que estão à margem, né? Então, esse mecanismo de controle, ele existe para sustentar estruturas, para, no nosso caso aqui do gênero,
o corpo vai ser um grande marcador para isso. Então, todo mundo que performar o feminino, de algum modo, vai estar vulnerável a esse tipo de violência. E aí, a homofobia, assim como a lesbofobia, vai ser um dispositivo de regulação desses corpos, né? Existem várias pessoas que pesquisam. Tem um sociólogo chamado Warren Blumenfeld, que ele faz uma pesquisa sobre o histórico da homofobia no Ocidente, né? E ele vai lá desde antes de Cristo, e você vai vendo como esses mecanismos vão atuando. Então, o que eu quero trazer aqui hoje, a minha proposta, é falar do complexo cultural da homofobia. Porque a gente pode pensar a homofobia de diversos lugares, mas eu acho que pensar a homofobia a partir desse lugar do complexo cultural é muito relevante para as discussões que a gente está fazendo. E aí eu vou falar, em um primeiro momento, como é que eu chego, né? Como é que é como foi o atravessamento da homofobia para mim, até eu chegar na ideia de complexo cultural de homofobia. E aí depois eu queria falar um pouquinho, propriamente dito, desse complexo cultural, de pensar como ele se estrutura, né? E como ele afeta os sujeitos, inclusive os próprios homens e as mulheres também. E é pensar mesmo a palavra, porque ainda existe muito pouca literatura, né? Oficialmente, a gente tem, né? Eu encontrei um trabalho que é de um analista da SBPA, com o título direto, né? Complexo Cultural da Homofobia. Então, a ideia é pensar mesmo isso aqui para a gente, no final, retomar essa pergunta e a gente ir costurando aqui juntos. Então, eu vou começar falando de como foi o meu atravessamento com a homofobia. A homofobia, como violência, ela sempre esteve presente para mim, mesmo que eu não soubesse que o que eu estava sofrendo era homofobia. Começa com a minha gestação. Meu pai não queria ser pai. Então, quando veio a notícia de que minha mãe estava grávida, a primeira reação dele é pedir que ela abortasse. Gustavo Barcelos, num texto até que Érica usou também no trabalho dela, que está no livro Estudos Junguianos, Estudos sobre a Homossexualidade, Debates Junguianos, né, a tragédia da homofobia, ele fala que a homofobia ela tem dois focos, o feminino e a criança, né? Porque não é apenas o homem em todo o seu espectro, né? É um recorte do espectro da vivência do masculino. Então, ali já começa. E depois, nas minhas vivências, na minha infância, né? Sempre tinha um incômodo, mas eu não sabia o que que era, o que estava acontecendo. Mas sabe quando você sente que você nunca é o suficiente, que você nunca alcança? E aí tem um momento, né? Claro, isso eu vivi na minha casa com meu pai principalmente, mas fora também, isso vai tendo as suas repercussões. Porque eu sempre fui uma criança afeminada, né? O que hoje a gente chama de criança viada. Eu sempre fui uma criança viada. Então isso vai tendo as suas repercussões. Eu era sem saber, para mim era muito natural aquela vivência. Aí tem um marco para mim que é muito importante, porque foi quando as coisas ganharam nome, quando as coisas ganharam corpo. Eu estava no início do ensino fundamental. E aí a professora decidiu trocar o sistema de chamada. Ao invés de chamar os alunos pelo nome, ela resolveu chamar os alunos pelo número. E aí ela começou, então. Eu lembro, eu vejo a cena assim, nitidamente, né? Ela começou. Fulana, você vai ser a número um. Né? Então agora eu chamo um é fulana. Ciclana vai ser a número dois. Beltrana vai ser o número três. E aí ela chega na minha vez, aí ela fala, Vinícius, você vai ser o número 24. Quando ela fala isso, a sala inteira começa a dar risada. E aí um grupo de colegas, homens, meninos, né, começam a falar, 24 viado, né? Eu nem sabia que 24 era o número do viado no jogo do bicho, era por isso que tinha aquela associação. Mas aquilo ali para mim foi a primeira vez que, de maneira
estruturada mesmo, houve a consciência de que o que eu era e que incomodava tantos outros era eu era viado, eu era homossexual. E que essa violência tinha um nome, era homofobia. Né? Então aquilo ali foi um marco para mim. E também foi um marco porque a professora, o que que ela fez? Ela percebeu, então ela tentou contornar. No dia seguinte, ela começou a chamar todo mundo pelo nome de novo, esqueceu o sistema de números. Mas não resolveu, por quê? Porque essa informação. Então, eu acho que os alunos se sentiram autorizados a cometer a homofobia, né? E aquela informação saiu da escola. Ela foi para o âmbito extraescolar. Então, por exemplo, no final de semana eu cheguei para fazer aula de informática, e aí um colega do grupo de informática perguntou: é verdade que você é viado? Porque alguém da sala conhecia ele e falou para ele que teve esse lance todo da chamada. Então, uma coisa ganhou uma outra dimensão. Então, ninguém nunca me parou na rua para me bater, para me dar um soco, para fazer qualquer tipo de agressão física. Mas essa experiência para mim é um marco, porque a partir dali eu me senti obrigado a entrar no estado de alerta constante. Porque eu sabia que tinha alguma coisa dentro de mim, eu ainda não tinha capacidade de compreender que o problema estava do lado de fora. Então, para a criança é muito mais fácil internalizar que o problema está dentro de mim, até porque é, eu percebia que tinha uma coisa também com meu pai. Eu percebia que tinha uma coisa com minha mãe também. Sabe? Com qualquer traço de feminilidade, minha mãe, ela tentava corrigir, mandava me consertar. Né? Então, isso é um marco, porque a partir dali é que ganha corpo. E aí eu começo a viver num estado de tensão. Eu entendo que tem alguma coisa errada comigo, entendo que isso me coloca num lugar de ameaça. E o mais drástico dessa experiência é que ela é uma experiência privada, porque eu não posso falar para ninguém. Eu não posso falar para minha mãe, para o meu pai, que são as pessoas que deveriam me cuidar. Eu não posso dividir com os colegas, eu não posso falar para ninguém. Então, é uma experiência que você vive de um lugar completamente privado e sem nenhuma espécie de espelhamento. E se você vive isso sozinho e você não pode falar, você não pode expressar, obviamente, como é que a gente vai processar esse tipo de experiência? Você não processa. Você vai adoecendo. E no meu adoecimento, eu fui buscando maneiras de entender, de processar, de tentar lidar com isso que estava colocado, né? Minha família sempre foi muito religiosa. Então, a religião foi o primeiro lugar onde eu tentei é, entender e buscar algum tipo de tratamento para isso que estava ali dentro de mim, que eu entendia que era errado. No primeiro momento, foi muito legal, porque pela primeira vez eu me sentia pertencente a um grupo. Não tinha esse mal-estar como tinha na escola, como tinha em casa, em outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, à medida que as relações afetivas vão avançando, você começa a entender que, né, tinha uma coisa que eles falavam que é muito interessante, né? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, você se sente pertencente, mas logo você começa a entender que esse amor ele é condicional, tem condições. E aí você começa a voltar para o lugar de onde você partiu. E aí chega um momento onde eu vou adolescendo, né? E a sexualidade ela começa a despontar com mais força. E aí essa pertença ela já não está sendo mais o suficiente. Aí eu entro na minha primeira terapia. E na minha primeira terapia, o pedido que eu fiz à psicóloga era que me ajudasse a me curar. E ela não fez nenhum movimento, né, de tentar me curar ou de tentar fazer alguma reversão de orientação. Pelo menos eu não tenho consciência disso. Mas também ela não fez nenhum movimento de afirmação da minha identidade.
Então, de um lado foi bom porque, bem ou mal, eu tinha um lugar onde eu podia falar, onde eu podia, pela primeira vez, falar para alguém de tudo que estava aqui dentro. Mas foi um lugar também que eu passei que não foi muito efetivo para me ajudar a elaborar e processar. E aí você vai adolescendo, a sexualidade vai aparecendo, e aí você está lidando com uma força que você não tem como segurar. E aí eu começo a ter os primeiros contatos afetivos, as primeiras experiências sexuais. Essas primeiras vivências foram muito conflitivas, porque pela noção, né, de que o que você está fazendo é errado. E levou tempo para eu conseguir entender e aceitar que não tinha nada de errado. Que eu estava há anos ali pedindo a Deus para me curar e ele não curava, porque não tinha nada para ser curado. É nesse momento que eu rompo com a religião, aí eu entro em outro processo, e aí eu realmente começo a processar. E eu começo a me autorizar, né? E em partes a me aceitar. Mas aí nesse momento também eu saio de casa, né? Eu venho morar em Salvador, eu entro na faculdade. Então, assim, é um universo que se abre. E aí você vai tendo outras experiências. Mas aquele amargo da experiência da homofobia continuava aqui dentro. Mesmo que eu estivesse namorando com alguém, mesmo que eu estivesse num relacionamento, mesmo que eu pudesse falar disso abertamente em alguns espaços, me sentindo seguro, eu sentia que aquele amargo ele ainda continuava aqui dentro. Então, por muito tempo, né? E aí no processo terapêutico, eu tentava trabalhar essa dor, esse sofrimento, a partir de uma perspectiva da minha vivência pessoal, dos meus complexos pessoais, da rejeição paterna, do silêncio materno diante dessas violências, né? Desses complexos pessoais, do entendimento disso tudo. Em certo ponto, a gente foi tirando um pouco da força dessa experiência, mas tinha algo que ficava. Aí você começa a entender que tem algo dessa experiência que não é só do pessoal, tem algo dessa experiência que está colocada na cultura. Então, independe da sua experiência pessoal, eu acho que isso que é o importante aqui. É uma camada, né, que independe. Então, eu tinha duas forças ali, as minhas experiências pessoais, mas uma coisa que está colocado na cultura, de maneiras mais agressivas e de maneiras mais sutis, como, por exemplo, não ter nenhum espaço de espelhamento, né? De não ver pessoas. Por exemplo, de ter professores no Instituto Jungiano que você sabia que eram homens gays, mulheres, e ninguém fala sobre isso. De um pacto de silenciamento que está colocado ali também. Então, você vai percebendo que tem uma outra camada. Então, é aí que entra, para mim, né, na minha história, de maneira consciente, essa perspectiva do complexo cultural da homofobia. E o principal, perceber que isso não é uma coisa que está do lado de fora. Isso é uma coisa que se constrói do lado de fora, né? E como a Erika colocou as características de maneira simplista, de maneira rígida, de maneira repetitiva, mas que deixa uma marca dentro da gente e a gente carrega essa marca. E essa marca é autônoma e inconsciente. Então, eu já não estava falando mais de uma marca da minha história pessoal. Eu estava falando de uma outra visão dentro de mim que também corroborava para essa fobia internalizada dentro de mim, né? E aí a gente começa uma nova jornada, né? Começa não, né? Porque você vai trabalhando no pessoal, você vai trabalhando no cultural e vice-versa, né? Mas falando um pouquinho então do complexo cultural da homofobia. É engraçado que eu peguei a definição aqui, né, para falar para vocês, mas é exatamente a definição que a Erika trouxe de Thomas Singer. Então eu não vou me repetir, né? Mas só para a gente sintetizar, é uma imagem carregada de tonalidade afetiva,
Isso que é o dramático, tem afeto envolvido. Se não tivesse a tonalidade afetiva, seria melhor, mais fácil, mas tem afeto, é autônoma, você está nela, né? Independe da sua vontade. E é inconsciente. Como é que o complexo cultural da homofobia ele vai se formando? De diversas maneiras, né? Em primeiro lugar, não sei se em primeiro lugar, mas numa das primeiras instâncias, pelas instituições. A gente tem um período onde a nossa vida ela é regulada pela instituição religiosa. E até hoje, para a instituição religiosa, a vivência homoafetiva ela é um pecado. Eu tinha uma tia hoje ela está com Alzheimer, né? Mas eu morei com ela durante um tempo em que eu estudava e ela era muito, muito, muito religiosa. Ela era religiosa assim, de ir para a igreja, sabe? E aí um dia eu estava na casa dela, um sábado, e aí a gente estava separando uns livros, e aí ela tinha um catecismo no meio desses livros, que não é o catecismo atual da Igreja Católica, era um catecismo antigo. E aí eu abri numa página assim, ao acaso. E aí no catecismo, a página que eu abri era uma das páginas de classificação dos pecados. Então tinha os pecados, os 10 pecados, né? Os pecados capitais. E aí no decorrer do texto tinha uma lista de 3 pecados que se chamava assim, pecados que bradam o céu. Aí minha tia falava assim, é pecados que quando são cometidos, o céu estremece de tão grave que é. Aí quais eram os 3 pecados? O suicídio, a pedofilia e a relação com pessoas do mesmo sexo. Tá colocado, né? Acho que pela cara de vocês não precisa a gente discorrer mais. Mas, em algum momento, a igreja deixa de regular as nossas vidas. E a nossa vida passa a ser regulada pelo Estado. E aí a gente tem o judiciário como um grande parâmetro, um grande elemento que também vai contribuir para a construção desse complexo cultural. Por muito tempo, a prática, né, da homossexualidade era criminalizada. Então a gente trocou de instituição, deixou de ser crime, pecado, se tornou crime. E ainda hoje, em mais de 30% dos países, a homossexualidade é uma prática penalizada como crime. São exatamente 68 países ainda hoje ter relações homoafetivas é considerado crime. Aí a gente tem uma outra instituição que vai ter um papel muito importante, que é a medicina, especificamente a psiquiatria. Porque até 1973, a homossexualidade, o homossexualismo, estava lá no Código de Transtornos Mentais. Então, até, né, esse momento, e é muito recente, né, 1973, que quer dizer o quê? São 50 anos, praticamente. Então, assim, como é que esse complexo cultural ele vem se construindo? E se você vai crescendo com essas marcas, que marcas vão ficando dentro da gente? E aí a gente tem uma outra instituição mais nova, mas que até bem recentemente era completamente negligente, que é a instituição psicologia. Por muito tempo na psicologia, a homossexualidade era um transtorno de desenvolvimento. Inclusive a psicologia junguiana lia dessa forma. Aliás, tem junguianos que ainda leem dessa forma, né? Vamos, ser honestos. Então, isso tudo vai se constituindo num jogo aí de poder, né? São instituições. É, e você tem poucas instituições, poucos referenciais que se propõem a criar um outro tipo de imagem, um complexo cultural que faça frente ao complexo cultural da homofobia. Talvez Stonewall, em 1969, seja a primeira vez
onde a gente tem uma organização coletiva que convida pessoas homoafetivas a reconhecerem a sua experiência como uma identidade. E não só a se reconhecer, mas se orgulhar dela. É a partir dali que a gente fala de orgulho LGBTQIAPN+. Agora, né, um marco, mas me diz, depois desse complexo cultural, ser tão nutrido, com tanta pancada, como é que você olha para isso simplesmente e reconhece e se orgulha? É muito desafiador. É necessário, né? O que aconteceu ali foi necessário. Que bom que aconteceu. Mas é extremamente desafiador. Então, a gente precisa, de alguma maneira, pensar como é que a gente integra isso dentro da nossa vivência. E quando a gente fala complexo cultural da homofobia, o complexo cultural da homofobia ele não atinge só homens homoafetivos. Ele atinge todas as pessoas. O homem hétero também, que vai expressar afetividade, e isso é questionado, né? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque o, o tema da fala não é esse, mas é só para a gente ter a consciência, assim, o complexo cultural, ele atinge, afeta a cultura como um todo, então todos nós estamos sob esse guarda-chuva do complexo cultural. E a gente tem esse desafio de integrá-lo, né? James Hillman, no livro O Mito da Análise, ele fala que no nível mais profundo do medo existe Eros. Homofobia é uma fobia. Fobia. O homo a gente pode ler de diversas maneiras, né? A fobia do igual, ou a fobia dessa população. Mas Gustavo Barcelos vai pegar essa frase de Hillman e ele vai fazer uma leitura que é muito interessante e que para mim faz muito sentido, que se junto ao medo está o Eros, então a fobia que fica dentro da gente como marca desse processo de violência é uma fobia do nosso Eros. O que é Eros? A gente também pode ler Eros de diversas maneiras. A gente pode pensar Eros como a nossa capacidade de dar e receber afeto, afeto profundo, afeto verdadeiro. A gente pode pensar Eros também como a nossa energia. Mas o fato é, se a gente desenvolve medo, e não é medo, é fobia do nosso Eros, a gente está falando de uma ferida narcísica. E aí eu quero trazer algumas contribuições para a gente entender ainda mais o que é fobia. Eu não sei se todo mundo aqui é da área, né? Todo mundo é psi, mas para quem é também, não quer demais a gente retomar conceitos, né? Quando o CID-10 vai definir fobia, ele diz o seguinte, algumas coisas que ele diz, né? Medo desproporcional, ansiedade antecipatória, evitação, sofrimento significativo. Então, imagina, eu tenho medo do meu Eros, mas é um medo desproporcional. A possibilidade de manifestar esse afeto me causa ansiedade antecipatória. E eu vou fazer um movimento de evitação. E com sofrimento significativo. Aí o DSM-5, ele traz um elemento a mais, traz outros, né? Mas eu estou pegando um recorte aqui. Ele fala que o estímulo fóbico, no caso aqui, o estímulo fóbico é o meu próprio Eros, né? Então, o estímulo fóbico quase sempre provoca uma resposta imediata de medo ou ansiedade, que pode ser um ataque de pânico. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um ataque de pânico, mas tem um marcador para a gente considerar uma crise como pânico. É a sensação de iminência de morte. Então, imagina aproximar-se do seu Eros, do seu afeto, da sua vitalidade, de quem você é, causa ansiedade e medo similar à iminência de morte, a um ataque de pânico.
Então, que efeitos isso vai provocando, especialmente se a gente pensa, né? Eu sei que hoje a gente tem espaços, eu sei que hoje, a adolescência de hoje, né? Ela tem outras possibilidades que a minha adolescência, a gente não teve. Não havia espaços para se falar sobre esse, né? Mas ainda hoje, a gente tem pessoas que vivem essa experiência de maneira privada. Se você não fala, você não processa. Se você não processa, você cronifica. Então, é uma experiência de dor cronificada. Que marcas isso deixa? E como é que a gente, né, lida com isso? Então, talvez, olhar para a homofobia e olhar para o complexo cultural de homofobia, nesse lugar, nessa categoria de fobia, dentro da gente, né? Porque é, quando a gente fala em homofobia, parece que a homofobia está no outro, né? No outro que me ameaça, ele que é homofóbico. Mas se é cultural, inconsciente, autônomo, está em mim também. Eu me odeio. Eu odeio alguma coisa, né? Não é que eu me odeio. Eu odeio alguma coisa dentro de mim. Alguma coisa dentro de mim é lida como uma ameaça. No caso, é o Eros. E talvez ler dessa forma ajude a gente a entender por que homens gays, homens homoafetivos, assim como outras letras também ali da sigla, tenham geralmente dificuldade em estabelecer relações saudáveis, relações de intimidade. Aí eu já estou falando um pouquinho também de atravessamentos que me chegam na clínica, né? Tanto da minha vivência pessoal, mas de atravessamentos também que me chegam de outros homens gays que me procuram para fazer terapia. Talvez olhar nesse lugar, localizar nesse lugar, talvez ajude a gente a entender essa dificuldade de estabelecer relações. Talvez ajude a gente a entender por que pessoas LGBTQIAPN+, muitas vezes vivem a experiência afetiva de maneira marginal, em relações marginais ou em situações marginais. Talvez isso ajude a gente a entender por que pessoas LGBT são consideradas um grupo vulnerável à compulsão. Porque algum recurso a gente precisa para aplacar esse diacho dessa dor. Talvez ajude a entender por que pessoas LGBTQIAPN+, e aí, especificamente, homens gays, têm uma vivência erótica extremada. Nos extremos, é tão difícil encontrar um ponto de equilíbrio. Ou é tudo ou é nada. Ou é se reprimindo a sua sexualidade, ou é vivendo ela de uma forma extremada, se colocando em situações de risco, por exemplo. E aí a cultura vai olhar para isso e vai pegar tudo isso, ler como estigma e reforçar o complexo cultural da homofobia. A cultura vai chamar isso de promiscuidade e devolve isso lá para o núcleo arquetípico do complexo cultural e reforçar ainda mais esses padrões. E aí quem deveria cuidar dessa dor? A área da saúde, completamente despreparada. Completamente despreparada. E quando a gente fala, né, em treinamento para um atendimento especializado à população LGBTQIAPN+, ainda tem gente que questiona, né? Ué, mas vocês não estavam lutando por igualdade? Agora o atendimento é diferenciado? Não estou entendendo. Qual é a de vocês? A área da saúde é completamente despreparada. Inclusive, os serviços que se pretendem especializados. E aí a gente chega na visão junguiana, né? Na psicologia junguiana clássica, o que a gente tem de referência está no livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo. Ali, tem outras referências, mas onde Jung se propõe a falar abertamente, assim, dando nome, é nesse livro. E ele faz duas leituras da homossexualidade. Uma associada ao arquétipo materno
ou o arquétipo do feminino, e outra associada ao arquétipo do andrógeno. Primeiro, ele diz que a homossexualidade seria uma fixação do homem no arquétipo do feminino ou no arquétipo do materno. E, em outro momento, ele remete ao arquétipo do andrógeno, e aí ele diz que a pessoa passa por esse estágio do andrógeno e se desliga dele. E a pessoa homossexual não consegue se desligar completamente do arquétipo do andrógeno. Depois ele vai fazer outras leituras, né? Como ele faz lá no livro vermelho, que aí dá um afago assim no coração, né? Quando ele diz que a pessoa é masculina e feminina e da nossa alma, a gente não sabe dizer qual é o gênero dela. Mas o fato é, Jung não avança. E os junguianos, por muito tempo, se esquivaram também de avançar ou de discutir esse tema. E se a gente presencia uma violência e a gente se mantém em silêncio, a gente é tão agressor quanto. Então, a psicologia junguiana, por muito tempo, perpetuou, e muita gente ainda perpetua a violência de gênero, ainda perpetua a homofobia, né? E aí eu quero voltar para o começo da minha fala, sobre como essa pergunta me atravessa. É, eu ainda pensei aqui, eu confesso a vocês, eu pensei em como ensaiar aqui um. Porque complexo a gente não destrói ele, né? A gente vai equilibrando essa energia, vai, né, aprendendo a conviver com ele, a gente vai lidando, né? Mas eu entendo que a gente precisa criar outras imagens. Como é que seria isso, né? Como é que seria uma solução para essa vivência? Mas eu acho que essa resposta não cabe a mim. Eu acho que essa resposta cabe à coletividade. Dentro do meu processo, a minha cura vem muito pela coletividade. Por exemplo, quando eu encontro essa moça que falou para vocês, eu me curo com ela todos os dias. Quando eu me sinto legitimado por ela, sendo quem eu sou. Quando ela é uma referência para mim de uma psicóloga, analista junguiana, com todas as credenciais, lésbica, né? Então isso para mim promove cura. Então eu acho que o coletivo é que tem o poder de responder a isso. Fico muito feliz da gente ter espaços como esse. Eu acho que a gente está criando essas imagens, né? Aqui no Apotecárias, lá no Departamento de Gênero, em tantos outros espaços. Mas eu queria fechar com uma imagem, é, respondendo essa pergunta, né, sobre o feminismo é para quem, como é que eu leio isso? Porque, como eu falei para vocês, eu recebi outros questionamentos quando eu ia falar sobre ancestralidade afro, mitologia afro e psicologia. Eu sempre fui muito questionado. E aí eu decidi assumir uma postura que é, eu não estou falando nem do lugar da psicologia, nem no lugar da religião afro. Até porque eu não tenho pertença à religião. Eu estou numa encruzilhada, onde esses dois caminhos estão se encontrando. Nessa encruzilhada está o meu incômodo. Eu falo da encruzilhada do incômodo. Então eu acho que para quem está também nessa encruzilhada do incômodo, é para quem se incomoda, é para quem quer transformar, né? Então nesse ponto, eu acho que minha contribuição pode ser bem-vinda. E aí eu me autorizo a vir aqui a falar para vocês. Bom, é isso, gente. Queria agradecer muito, né? E é isso. Obrigada pela sua fala. Acho que estamos todos nós aqui, em certa medida, pelo que eu vejo das carinhas, bastante emocionados, assim, com a sua fala, mas com a fala de vocês. É, vocês trazerem também toda essa história, né? Esse lugar indissociável da alma e da produção, né? Bom, é, tudo bem a gente estender até umas 6h30 para a gente conversar um pouco, né? Não sei se para vocês está tudo bem. Pensei em algumas coisas aqui, mas queria ouvir também, né? Então, começar para ouvir se alguém já tem alguma pergunta, quer dizer alguma coisa, tá conseguindo respirar para fazer uma pergunta.
Isso, né? A gente precisa respirar para lidar com essa mobilização. Bom, acho que eu vou começar, depois vamos olhando mais. É, fiquei pensando no começo da sua fala, né? Assim, de para quem é essa pergunta, da onde está vindo essa pergunta, né? Tá vindo de um coletivo feminista composto por mulheres, né? É, majoritariamente branco, né? De uma classe social específica, de uma bolha específica, né? E eu acho que isso que você falou que você sente, né? Os meios feministas como muito fechados, também foi uma provocação para a gente fazer esses encontros, né? Também é um incômodo pra gente, em certa medida, né? Eu tô falando pela gente, né? As outras meninas estão aí, mas tô falando por mim, né? E elas também vão pontuando do ponto de vista delas, mas é, a gente não queria mais ficar discutindo só entre as mulheres, dentro da nossa bolha, né? E muitas vezes é um incômodo pra gente, a gente já conversou isso em reuniões nossas também, como muitas vezes lugares dedicados a discussões feministas são muito resistentes a falar sobre outras minorias de direitos, né? Resistentes no sentido de precisar ainda defender muito a categoria mulheres, né? Sentir que precisa defender muito isso ainda, né? E precisa mesmo, mas como gera um incômodo na gente, essa segmentação, em certa medida, também, né? E, e a gente foi entendendo, né? E se perguntando para quem era o feminismo, se era só para as mulheres, né? E, e para a gente não é só para as mulheres, né? Para a gente é uma luta contra o patriarcado, né? Contra essa indissociável relação também do patriarcado com o capitalismo. E a gente entende que é uma diversidade muito grande de pessoas que não só pessoas, mas pessoas que são submetidas a essas violências. E a importância dessa participação coletiva mesmo e da gente construir junto em relação a esse poder que violenta muitas pessoas, não só mulheres, né? Então, quando a gente faz essa pergunta e a gente começou a pensar nos convidados, né, nas convidadas, a gente pensou em mulheres, né? Mas é, foi uma vontade muito grande não chamar só mulheres. E não porque a gente sentiu que a gente queria dar voz a outras pessoas, porque a gente não se sente com essa. é, que isso seja possível, assim, a voz não tá com a gente, né? Mas acho que a gente queria ser terra fértil para que isso se ampliasse, isso fosse ouvido e visível. Então, ser canal mesmo para outras vozes, que não só mulheres, mas também mulheres, né? Não sei se faz, se dialoga com o que você trouxe, em certa medida, isso também, sim, né? Mas isso eu acho que é uma coisa que ainda acontece, que a gente ainda luta para superar alguns discursos meio radifemes, assim, que aparecem nesse meio feminista, né? Enfim, não é uma pergunta, mas é um diálogo ali com que, um pouco, né? Mas a gente vai construindo juntos, né? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre Não, eu acho isso. que dialoga sim, e acho que eu também entendo um coletivo que sinta que precisa se fechar e que precise dar voz exclusiva às suas mulheres. É muito no lugar de, né? Que bom que há espaços também que estão abertos para a gente poder dialogar, mas eu também entendo e respeito. Eu acho um movimento natural e legítimo, né? Diante de tanta hegemonia do masculino, eu acho que né? É uma força também que está aí colocada. Mas eu fico muito feliz.
de poder ter espaços abertos como esse e a gente poder costurar essas trocas, né? Que eu acho que é Uhum. bastante rico. Afinal, estamos todos nós nos grilhões do patriarcado. Exato. E a gente ganha imensamente com a sua É. contribuição e todos os convidados que vieram. Foi rico demais, tá sendo muito, muito bom. Vamos agradecer para sempre, né? Isso. Fábio tá com a mão levantada. E oi, estão me ouvindo? Tá. Precisei de um tempo para tomar um ar. Talvez eu precise de mais, mas aí vamos ver. É, para Érica e também para o Vinícius. Bom, Érica eu já tinha lido, escutado em outras ocasiões, né? Ah, muitas das ideias que a Érica trouxe e essa forma, né, que você traz, Érica, que, ah, enfim, fico muito com aquela frase sempre que você já falou em mais de uma ocasião, né, que todo dia é dia de luta, que até te compartilhei uma música que me lembra você por causa desse nome, né, e tal. E eu acho que tua fala é muito, muito isso, né? Só que é uma luta amorosa, né, que você faz, assim, uma luta, é, você tem uma assertividade no que você fala, assim, uma e um ímpeto pro embate, né, que não perde a, a sensibilidade, é uma coisa muito, muito boa, assim, né? E aí, Érica, assim, eu vou te deixar a pergunta e eu faço já pro Vinícius, tá? Pra já sair de cena. Pensando, né? Eu tava te ouvindo e pensando, assim, que a lésbica, né? Sapatão, ela é muito ousada, né? Assim, é, é muito, é, assim, é, como é que eu posso usar uma palavra bem forte, assim? Assim, fico imaginando, né? Se o patriarcado fosse uma pessoa, ele diria assim, quem ela pensa que é, sabe? Uma coisa, porque ela parece que vem afrontar todos os recursos que parecem segurar, né, a mulher dentro de um sistema bem típico, né, heteronormativo, né, binário, uma coisa bem fechadinha, né, que é, mas e aí, e o teu sonho de ser mãe, como fica, né, e a tua vontade de gozar, de transar, como é que fica, a tua necessidade de proteção, de um carinho, né? Aí vocês dispensam o homem simplesmente, né? Assim, o que vocês pensam que são para fazer isso, né? Para dispensar os homens. Então, quando eu escuto de lesbofobia, me vem muito essa imagem, assim, sabe? De uma raiva, assim, assim, como é que vocês estão burlando esse sistema, sabe? Assim, uma coisa, não sei se faz sentido pensar nesse jeito, assim, mas é, isso foi muito a partir da fala de um paciente uma vez, que fez uma fala bem lesbofóbica, assim, e era um pouco recalcado nesse sentido, assim, de elas acham que estão bem sem a gente. Tinha uma coisa nesse sentido. Eu queria ver se isso ressoa com o que você trouxe. E depois o Vinícius, eu não tinha, eu tinha visto a aula no departamento, né, que foi linda, é, da mitologia, que foi incrível, adorei, mas eu não tinha te escutado falar desse tema e eu queria te agradecer, assim, foi muito importante, assim, muito mesmo, assim. Até reflexões que eu nunca tinha cruzado, assim, e que ressoam, enfim, vão ressoar um tempo, assim, precisa de um tempo para processar. E, e aí você falou uma palavra que foi tão forte, assim, que você falou que a dor vai cronificando, né? E aí, logo já me vem a imagem de um grande Cronos devorando a gente, assim, né? E guardando a gente dentro da barriga, né? É, que a imagem de cronificar para mim é isso, assim, né? A gente ser devorado, né? É,
por aquele afeto, né? Por aquele cosmo, né? Aquela dinâmica, né? E, e Cronos é esse que incita a paranoia, né? Ele tá sempre de olho de onde que vai vir o golpe que vai derrubar ele, né? E você falou, quando você narrou aquele episódio da escola, né? E que ali você entendeu que você tinha que ficar sempre alerta, né? E mas aí ao mesmo tempo essa imagem do cronificado e desse Cronos devorando, que ficou assim um teatrinho na minha cabeça acontecendo, eu vi muito o movimento do armário, sabe? Né? A coisa do armário te puxando de volta e você saindo do armário, o armário te puxando de volta, né? Que é uma coisa que, enfim, eu vivo em mim e eu percebo em muitos pacientes, que isso vai atravessando de várias maneiras, inclusive em relação à sua expressão de feminilidade, né, de trejeitos, ou a sua a, a, é, expressão de suas predileções culturais, seus signos culturais, enfim, uma recusa nesse movimento, um movimento assim de como se houvesse uma tendência a ser de novo engolido, né? E aí esse complexo, para mim, ficou muito nítido, né? Essa coisa que você trouxe para a gente, como o complexo operando nesse sentido, nesse complexo cultural. Não sei se faz algum sentido isso para você. Então aí, Érica e Vinícius, obrigado. Foi demais. Muito emocionante, viu? Sim, de verdade. E ver a sua emoção, Fábio, me emociona muito e tira a voz da minha garganta e o olho enche de água, é, porque você é muito permeável. Você é permeável e, enfim. É, tem algumas pensadoras que assim, vou falar algumas mesmo, porque eu não sei quem falou mais, e eu acho que eu já ouvi de algumas delas, mas sem precisar, enfim. Tiffany Odara, que é uma pensadora daqui, uma mulher trans, uma doutora da UFBA. Meg Hayara, que é uma professora também trans. É, eu não me lembro mais assim. Essa ideia, assim, a ideia de, é só do que Fábio traz, essa ideia de, numa escala, se a gente puder colocar numa escala de violência, a mulher travesti, a mulher trans preta, infinitamente, ela é a que mais morre. Ela é a que mais, infinitamente. Mas, assim, se a gente for falar de todas as mulheres, assim, as mulheres trans, né, que precisou matar esse macho, esse homem, para se tornar essa mulher, é imperdoável. E é por isso que elas morrem. Mas a ideia foi essa. A mesma ideia, colando com o que você traz, é essa para nós mulheres lésbicas. A gente abriu mão desse falo penetrante, porque a gente escolheu um falo afetivo. O nosso falo é o afeto. E me emociona muito e me arrepia muito falar disso, né? Porque por isso que nós somos, para sermos corrigidas, nós somos estupradas. E não em um estupro só. Precisa ser estupro corretivo, coletivo. Porque essa mulher ela precisa ser penetrada por várias vezes, por diversos homens e por diversas formas, para que se corrija o que ela abriu mão. Então, paralelamente falando, eu acho que a gente está nesse mesmo espaço, sabe? Tá sem som, Vini. Abre o som. Pronto. Tá com som agora, né? Sobre o cronificar e o armário, né? É, Sofrer psicologicamente não é um problema, né? Sofrer uma agressão, sofrer uma violência, isso é o ordinário da vida, né? Para todos. E o problema é quando a gente sofre uma violência e a gente não consegue encontrar o fim dessa agressão.
né? Então você entra e, e aquilo vai se perpetuando. Você não tem autorização para relaxar, para sair do estado de tensão nem um minuto. Então, isso que é o problema. Então, ela se cronifica no tempo, e óbvio que Cronos vai operar aí também, né? E vai devorar. Porque se a gente, por exemplo, eu acho que se eu tivesse naquela experiência, tido a oportunidade de falar, tido a oportunidade de processar, se eu tivesse ali uma rede afetiva, né, meus pais que me recursassem, me dessem recursos para lidar com esse tipo de violência, eu acho que eu teria a chance de sofrer menos efeitos, né? Eu acho que eu teria a chance de ter marcas mais brandas. Mas o problema é quando isso se cronifica, né? Você acaba sendo devorado. E aí eu acho que o armário, ele é uma ferramenta maravilhosa. Porque o armário, ele pode ser um espaço de segurança. E a gente pode fazer negociações com o armário. O problema é quando a gente não tem a opção de negociar com o armário, né? A gente se sente tão ameaçado e tão agredido que a gente é obrigado, a gente não consegue imaginar que existe vida fora desse recurso. Então, eu acho que esse que é o grande problema, mas eu acho que quem quiser ficar no armário e negociar com o armário algumas saidinhas de vez em quando, eu acho que tá ótimo. Isso é de cada um. O problema é que essa violência de Cronos, ela acaba que roubando a nossa opção de negociar com ele, né? Ele vira uma condição para sua existência. Aí é uma coisa mais profunda, né? Mas é uma violência mais pesada. E eu agradeço também, viu, Fábio, pela sua sensibilidade. É tão bom, né? Eu agradeço muito. Queria só aproveitar um pouquinho, né, esse gancho. Enfim, primeiro, obviamente, agradecer toda essa carga incrível que vocês trouxeram hoje, porque eu acho que justamente, né, o espaço de ouvir, por um lado, né, vozes que são silenciadas, e aí eu acho que, né, principalmente falando sobre a invisibilidade lésbica, mas também Vinícius trazendo, né, toda essa perspectiva sobre a homofobia, né, por uma perspectiva erótica, eu acho que é absolutamente, enfim, incrível. Vai demorar. Tô com o Fábio nessa, vai demorar um tempo para processar isso. Ainda bem que vocês permitiram a gravação e colocar no YouTube, porque acho que é um dos encontros que vai ser importante da gente voltar e assistir de novo e ouvir e reouvir para ir elaborando isso. Mas queria só fazer um pequeno adendo, né, nisso que o Fábio trouxe, que o Vinícius estava complementando sobre essa questão de Cronos, né, da cronificação, porque tem algumas teorias de trauma, né, especificamente, que entendem que o trauma não é a situação em si, né, é o que fica da gente daquela situação, especialmente quando a gente sente que a situação ela não terminou, né, em uma das abordagens de trauma, né, trabalha-se muito com essa noção de quando você percebe que aquela situação acabou, como uma forma de entender que a partir daquele momento termina, né, esse estado de cronificação da coisa. E aí, a partir desse momento, você consegue elaborar aquilo que aconteceu. E um segundo ponto, né, de trauma tem muita relação também com essa sensação de paralisia, né, de você não conseguir reagir àquela situação naquele momento. Então, enfim, só queria mais uma vez agradecer e fazer esse E essa adendo. pergunta é uma pergunta muito bem-vinda para indivíduos que passam ou passaram pela essa violência de gênero, né? Quando você sentiu que isso acabou? Quando você se sentiu seguro?
a maioria das pessoas não vai conseguir encontrar um marcador de que terminou, né? Isso é localizador. É por isso que eu acho que essa pergunta ela é muito válida quando a gente fala, né, de uma perspectiva individual de trauma, mas quando a gente fala, né, de traumas sociais, quando a gente fala, né, de complexos coletivos, essa pergunta ela não cabe ser feita dessa maneira. E até assim, né? A vivência pessoal, ela vai se acomodando, né? Você vai fazendo as pazes com seu Eros, mas aí tem a vivência coletiva, né? E você vai ter que fazer negociações com ela também, né? Então tem essa dimensão de que é um risco que você, né, vai negociar com ele também, enfim. Eu fiquei também pensando nessa coisa da clínica, né? A importância do nosso papel, como aquele que escuta, né? É, essa formação, né? Que formação a gente recebe, né? Em vários sentidos, né? Acho que isso é bem importante para nossa prática. A gente vê coisas bem difíceis por aí mesmo. É, não sei, talvez seja muito clichê, mas uma coisa que me passou pela cabeça é essa premissa, né, de nós nos realizarmos como nós mesmos cada vez mais, né? Essa é a premissa, né, desse processo. E um psicólogo junguiano que não tá com essa escuta ativa nesse sentido, tá? Enfim, complicado. Ou como o Vini também colocou com a experiência com a psicóloga, que devemos agradecer por ela não ter curado, vamos curar isso aqui, porque isso já é muito, mas também a não legitimação e a afirmação de ser quem ele é e dar passagem para isso e ajudar na construção dessa identidade não ser feita, para onde é que vai se a gente não se questiona? E essa neutralidade, né? Assim, ainda tem gente que bate nessa tecla, né? Cris. Primeiro eu só queria agradecer e fazer um brinde aqui, Erika. Até buscar um copinho igual o seu lá pra gente brindar juntas. Ai, ai. Lula também, então. Ai, Vini, muito obrigada também. E, e aí você falou, Erika, uma coisa que agora que eu estava pensando ontem também, né? Dessa múltipla construção de identidades dentro do que é não ser heteronormativo, né? Como ela é difícil também, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Que, claro, que ao tentar se proteger nesse armário, se cria uma série também de oposições, do que eu posso gostar, do que eu não posso gostar, como é que eu tenho que me vestir, como é que eu tenho que me portar, que linguagem eu tenho que falar, né? E, enfim, como é que vocês veem essas múltiplas construções, né? Na vivência, na clínica e também, claro, claro que a gente não tem tanto tempo aqui, né? Aí vocês vão dar os tons de vocês, uma questão política também, né? Na vida mesmo, encruzilhada, como a gente está falando aqui, né? E aí, Vini? Eu acho que a gente tem ganhado muito espaço com, como vocês trouxeram no encontro queer. Então, a gente tem aprendido muito com a filosofia queer, que é uma filosofia, né? Um modo de contestação, uma forma contra-sistema. Então, essa ideia eu achei fantástica. Eu vou contar aqui, né, esse relato foi num grupo e foi meio interessante. Uma colega baiana, num desses grupos, e era que estava com um grupo com o Gustavo Pessoa, onde a gente divide.
os encontros, e ela trouxe uma história tão bacana com a filha dela, e que era uma garota que ela contou, se chama Laila, e essa garota que cortou o cabelo curtinho e que veste roupas de expressão muito masculina, mas ela é Laila e ela e a mãe tá tudo tranquilo. E em determinado momento entra no supermercado e no supermercado tem uma senhorinha que vai circulando e ai, que lindo, que lindo, que menino lindo, e vai elogiando e aquilo vai avançando e todo mundo quieto, todo mundo, né? Em determinado momento, a senhorinha volta e diz: Sabe como é que é seu nome? Aí ela fala: Laila. Aí a senhorinha faz aquela cara meio estranha. Sim. Como? Laila. Aí a senhorinha sai. E não, depois volta ali na situação do caixa. E quando a senhorinha volta, pergunta assim: Olha, mas eu não entendi mesmo. Assim, como é que é? Como é que é? Aí a mãe, que é essa que relata, essa colega psicóloga, a mãe fala: Ai, explica para ela, Laila. Explica a ela. Isso que a mãe fala que ela estava pensando. Explica a ela, porque cortou o cabelo, porque usa roupa, porque... Explica a ela isso aí. E aí a Laila fala, mas é simples. Laila, Laila. Explicou. Então, eu entendo, assim, né? Eu meio ouvi isso, porque eu entendo que a saída é essa. A saída é essa simplificação da coisa. Não tem mais nada assim, né? Então a gente avança em anos, né? Anos-luz para chegar nesse ponto. Assim como eu também queria uma outra história assim né? Como é que fica do dia a dia da gente não perder o que se processa na dinâmica do dia a dia, né? Dessa derrubada. Eu tenho um dos professores na psicologia descolonial, que é um curso que está acontecendo, e ele é de Feira de Santana, no interior aqui da Bahia, e a mãe dele faz salgados de encomenda há muitos anos, uma senhorinha preta, de muito tempo e tal. E ele contando que em algum momento ele fez assim, mãe, a senhora é feminista? Então, eu adorei isso para trazer, né, quando eu ouvi, né, o feminismo é para quem? Aí ela, eu sou o quê? A senhora é feminista? Assim, do feminismo? Ela, você tem lá tempo para isso? Eu sei que eu sou trabalhadora, estou trabalhando para pagar as contas para você estudar para me fazer essa pergunta. Então, eu achei maravilhoso, né? Então, esses lugares me levam a construir espaços onde a gente vai responder o que você está trazendo, Cris. Vini? Se alguém quer dizer alguma coisa. Bom, gente, a gente tem que encerrar por causa do tempo, mas eu acho que ainda tem gente respirando, pelo que eu tô notando aqui. E a gente com certeza vai levar isso com a gente, continuar refletindo e continuar sentindo e continuar carregando toda essa aula que foi hoje, é, daqui em diante. É um prazer enorme que vocês aceitaram vir falar para a gente escutar, para deixar isso reverberando com a gente. Espero encontrar vocês muito mais em próximos encontros, nessa trajetória, e agradeço profundamente. Agradeço também quem veio fazer parte aqui com a gente. E vamos nos encontrando então. Também agradeço super, gente. Tem sempre a filosofia, o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Sim, Exato. Então, é um espaço realmente muito gostoso. Eu acho que é essa ternura também com que a gente é recebido e com que os espaços, né? Hum. Mas, enfim, muito bom. um Beijo, beijo, um gente. abraço bem apertado. Tchau.